Meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos tratar acerca de um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João, esse que deixou um legado de amor para a sua posteridade. O apóstolo João, era filho de Zebedeu e filho de Salomé, era pescador juntamente com seu pai e seu irmão Tiago, e também era próximo do apóstolo Pedro, os primeiros discípulos a serem ali convocados para a grande comissão, para pregar o Evangelho de Deus e anunciar a salvação, foram os apóstolos Pedro, Tiago e João. É bom lembrarmos que Pedro e João, eles eram próximos mesmo antes do chamado evangelístico de Deus para a vida deles. Eles eram sócios ali na pescaria, Então, com Pedro, Tiago e João, foram o núcleo mais próximo ali da pessoa de Cristo, Depois do Pentecostes, João também, juntamente com os outros dois apóstolos, foi o pilar da igreja em Jerusalém. Nós podemos perceber que depois que os apóstolos, após o dia de Pentecostes, saem para ministrar a mensagem de Deus e o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João, juntamente com Pedro, ficam em Jerusalém, para ensinar, encorajar e ministrar acerca das coisas eternas. Depois do Pentecostes, nós podemos perceber que o apóstolo João exercia com grande poder o seu ministério, pois nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos o relato onde ele cura, juntamente ali com o apóstolo Pedro, um homem que era coxo desde o seu nascimento. Mas nem sempre as coisas foram assim na vida do apóstolo João, pois antes da sua conversão, antes do dia de Pentecostes, nós podemos perceber que havia em João uma personalidade muito forte. Ele era vingativo, ele era furioso, Às vezes ele não conseguia esconder essa sua personalidade antes da conversão. E nós encontramos alguns relatos acerca da personalidade dele nos escritos de Lucas, quando ele e Jesus estão passando ali por Samaria, e Jesus vai ministrar a palavra de Deus e os samaritanos rejeitam a palavra, rejeitam a Cristo. Ele e o seu irmão Tiago pedem para que Jesus apenas dê a ordem, apenas dê a autorização para que eles peçam para que desça fogo do céu e aquelas pessoas sejam ali exterminadas, aniquiladas por conta de não quererem ouvir o mestre deles. E Jesus rapidamente ali, percebendo aquela personalidade forte, exorta a João e a Tiago, dizendo que eles não sabem a que espírito eles servem. É por isso que Jesus chama tanto João como Tiago, seu irmão, de filhos de Boanerges, filhos do trovão, provavelmente referindo-se aí a essa personalidade forte, a esse espírito vingativo que havia, tanto no apóstolo João como também no apóstolo Tiago. Só que depois dos dias de Pentecostes, passado o dias de Pentecostes, aonde Jesus prometeu que seu Espírito Santo viria, e consolaria, ensinaria e mostraria o caminho que os apóstolos haveriam de seguir, para trazer a eles poder e uma convicção maior acerca das coisas espirituais. O apóstolo João se torna uma pessoa amorosa, um homem corajoso, um homem compassivo. E nós podemos encontrar relatos disso nas suas cartas, no seu evangelho, quando ele, escrevendo a algumas igrejas, demonstra isso. O apóstolo João, ele foi o apóstolo de todos os 12, ele foi o que teve mais revelações, foi o que teve mais discernimento acerca da divindade de Cristo. Ele que usa essa divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, para combater, mais à frente, já nos primeiros anos da igreja, algumas grandes heresias que já se levantavam ali e que estavam causando ali, a igreja do primeiro século, dos primeiros anos da igreja também, grande confusão. O apóstolo João, havia pensamentos que ainda dominavam o seu coração, mesmo depois de 6 décadas separado de Jesus pela morte e ressurreição, quando Jesus deixa ali os apóstolos para darem continuidade à sua obra, havia alguns tipos de pensamento que ainda dominavam o apóstolo. O pensamento sobre o pecado. João, sobre essas questões, ele diz ainda que há pecado
que é para a morte, né? Há pecado que é para a morte, e por este pecado eu digo que vocês não roguem, não intercedam e nem peçam, né? Mas diferente de quando João está lá em Samaria, que quando o evangelho de Deus é rejeitado e as pessoas rejeitam a Cristo, a atitude dele de querer que desça fogo do céu e as extermine é completamente diferente depois do João de Pentecostes, depois da sua conversão, depois da descida do Espírito Santo. João, depois da descida do Espírito Santo, né, tratando acerca de assuntos de pecado, né, ele não manda mais descer fogo do céu, ele não manda mais descer um fogo consumidor do céu. Pelo contrário, João escreve para prevenir os sofrimentos e ajudar as pessoas, né, a alcançarem a vida eterna. O filho do trovão se tornou o apóstolo do amor, um apóstolo amoroso, né? Um evangelista ali que praticava o amor, que praticava as boas obras da salvação. Nós aprendemos muitas coisas com o apóstolo João e com os seus escritos. O quarto evangelho, que traz o seu nome, nós podemos perceber o quanto João tinha de conhecimento acerca de Cristo e o discernimento que ele havia, né, recebido ali acerca da divindade de Jesus Cristo. Ele é o único que traz ali, né, a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus intercede pelos discípulos, Jesus intercede pela igreja, né, e Jesus pede para que Deus não os tire do mundo, né, mas que os preserve ali em santidade, em amor e em comunhão uns com os outros. João também faz menção, né, do novo mandamento que Jesus nos dá, que é amar ao próximo, né, amar os nossos irmãos e fazer o bem a todos. Na primeira epístola que João escreve, né, com certeza nós podemos ver ali um combate que João trava, né, nos primeiros anos ali da sua carreira missionária, né, da sua obra de evangelização. João encontra grandes dificuldades nos primeiros anos ali, né, logo após as grandes perseguições que se encandeavam ali contra a igreja de Deus. Não bastasse as perseguições por imperadores romanos, né, havia ali também grandes heresias, grandes doutrinas de demônios que se levantavam ali, né? E uma delas é o gnosticismo, uma seita, né, que dizia e que acreditava que a salvação poderia ser alcançada por um conhecimento ali desconhecidos. Os propagadores dessas doutrinas acreditavam que havia um conhecimento que não havia chegado aos apóstolos, que também poderia dar a vida eterna. E quando João vai escrever a sua carta, os seus livros, nós podemos ver, ainda que de maneira não tão específica acerca do gnosticismo, mas nós já podemos ver que João já estava percebendo, né, a mudança de pensamento em algumas igrejas, as atitudes de alguns crentes, né, de alguns irmãos ali na igreja nos primeiros anos, e João percebendo o perigo daquilo que se tornaria nos séculos segundo e no século terceiro, grandes heresias que trouxeram, na verdade, né, grandes dificuldades para a igreja. Quando João começa a perceber isso, ele escreve a sua primeira carta. A primeira carta de João, né, ela não tem nenhum destinatário específico. Pode ter sido uma carta que foi escrita e foi distribuída entre muitas igrejas ali da redondeza, tanto de Jerusalém como da Ásia Menor, a atual Turquia. Precisamente ali em Éfeso, onde João viveu boa parte da sua vida. O apóstolo João, né, nos ensinou, nos exortou e acerca das doutrinas de demônios que se levantavam naquela época, né, tanto o gnosticismo como o docetismo, que também é intimamente, né, ali associado ao gnosticismo. Nós podemos perceber que ele trouxe ele trouxe uma única resposta, que é a pessoa de Cristo, né? A humanidade de Cristo, a pessoa bendita de Jesus. Pois ele começa a sua primeira carta dizendo que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é gerado de Deus. Que aí é uma prova, né, de que João já estava combatendo o docetismo, que era uma heresia, que acreditava que Jesus não veio em corpo, né? Era apenas uma aparência. Eles acreditavam que Jesus apenas parecia
aquilo, mas ele realmente não era uma pessoa, ele realmente não era um homem, ele realmente não veio como um homem, mas ele veio apenas como de forma ilustrativa, né? Era como se fosse um holograma da pessoa de Jesus e não um homem em pessoa, né? Como os apóstolos ou como uma pessoa normal. Então João escreve acerca disso para combater o docetismo, que era uma seita ali, que estava criando forças, criando raízes ali nas igrejas e já estava criando, né, um pouco de confusão entre os irmãos. Quando João, né, prova ali a sua fé, o que ele defende, e começa a pregar sobre essas heresias, ele também começa a combater o gnosticismo. O gnosticismo também fazia uma separação entre alma, espírito e corpo, não importando, né, na visão daqueles que defendiam essa heresia, que não importando a maneira em que as pessoas viviam. A exemplo disso, as pessoas poderiam viver de maneira pecaminosa, né, poderiam viver em pecado, poderiam praticar aquilo que elas queriam na matéria, apenas no corpo, né, que o seu espírito, aquele conhecimento que elas tinham acerca de Deus, seria preservado e assim elas alcançariam a salvação. Mas quando João diz que aquele que não conhece, aquele que não aceita que Jesus Cristo veio em carne, veio em forma corpórea, não reconhece a humanidade de Cristo, né, para combater ali uma grande heresia que é o docetismo, nós também começamos a entender que João estava ali já combatendo também o gnosticismo, pois quando nós reconhecemos que Jesus Cristo veio em carne, é impossível que nós não o imitemos, né? Então, quando nós imitamos a Cristo, a pessoa bendita de Jesus, nós não podemos viver uma vida desregrada, uma vida pecaminosa, pois Cristo não foi assim, né? Cristo não viveu assim. E é por isso que João começa dizendo, né, em algumas partes da sua primeira carta, da sua primeira epístola ali, ele diz que aquele que peca, ele não é gerado de Deus, né? Aquele que vive pecando é gerado do diabo, e esse tal não conhece a Deus. Não existe, né, essa distinção entre aquele que vive pecando e tem um conhecimento de Deus que vai alcançar a salvação e a pessoa que vive completamente em santidade ali para Deus, né? Então João vai dizer acerca disso, né? Ele vai nos ensinar acerca disso, que nós não podemos, né, ter uma vida pecaminosa no corpo e alcançarmos a salvação através do nosso conhecimento, pois quem peca não conhece a Deus. Uma grande dificuldade que o apóstolo João também teve durante o seu ministério e durante a sua vida ali, pregando e ensinando as igrejas, foi a falta de amor entre os irmãos. Eu acredito que esta dificuldade João tenha encontrado ali precisamente mais na igreja de Éfeso, aonde ele passou boa parte do seu tempo e aonde ele teve que combater também a falta de amor, a falta de união entre os irmãos. É tão tal que o próprio Jesus Cristo, né, quando fala acerca da igreja de Éfeso, ele elogia a maneira com que eles lidavam com os falsos profetas, como eles agiam diante de algumas situações, mas condena a falta de amor, condena aquilo que eles fizeram, que foi abandonar o primeiro amor e viver, né, de maneira ali dissoluta, né, não amando mais uns aos outros e nem também a Cristo de maneira, né, sincera e verdadeira. E João, né, para combater isso também, ele vai apresentar a mesma resposta, que é a pessoa de Cristo. Ele disse, né, nisto nós cremos e nisto nós vemos a salvação, que Cristo deu a sua alma pelo seu próximo, né? Que Cristo deu a sua alma por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelo nosso próximo. Então, João, tendo um discernimento acerca da humanidade de Cristo e da sua divindade, que não podem ser nem separadas e nem aniquilar uma e exaltar a outra, né? E nem adorar a um e deixar de lado o outro, são uma só, a humanidade de Cristo e a sua divindade. E João, entendendo isso, ele usa, né, esses argumentos para combater não somente as grandes heresias dos primeiros anos da igreja ali, né, nos primeiros séculos, mas também para combater a falta de amor, né, e a falta de compaixão que havia ali entre muitos irmãos ali na igreja de Éfeso e naquelas redondezas. É por isso,
que João ele é conhecido como o apóstolo do amor, pela maneira com que ele lidou com essas dificuldades, não somente com as perseguições que a igreja sofria, mas também com as grandes heresias e com a falta de amor que se erguia e que se levantava ali no meio da igreja. Para todas elas, João tem uma única resposta: a pessoa de Cristo, a humanidade de Cristo, o seu exemplo, né? E que nós possamos aprender um pouco mais com a pessoa de João. Se você quiser saber acerca dos apóstolos, como eles viveram, como eles morreram, eu estou disposto a fazer uma série aqui, né, sobre os apóstolos, aonde eles viveram, como se deu o seu martírio, a causa, né, da morte de cada um deles e também quem foi o imperador e da parte de quem veio a ordem para que os apóstolos fossem martirizados. É certo João que, segundo a tradição, né, ele deveria morrer de velhice, pois Cristo havia prometido isso, né? Cristo deu a sua palavra que João seria o único, né, ali que não morreria de forma de tortura, né, seja de forma sofrida, né? Ele não morreu através da tortura, não foi martirizado e nem morreu de uma maneira violenta. Ele morreu em Éfeso ali. Alguns escritores dizem que morreu depois dos 100 anos de idade, mas não há uma data certa. Mas o que nós sabemos é que este homem de Deus deixou para nós um legado de coragem, de amor e de compromisso para com a igreja de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.